O mundo visto de cima. Os Pirineus. A Cordilheira dos Pirineus se estende por quase 500 quilômetros, do Mar Mediterrâneo até o Oceano Atlântico, formando uma fronteira natural entre a França e a Espanha que foi disputada por séculos. França-Espanha. A jornada começa em Port-la-Nouvelle, no Mar Mediterrâneo, onde serão exploradas duas obras-primas da fortaleza medieval, construídas num período em que a fronteira entre a Espanha e a França era muito contestada. Após passar por fábricas que pesquisam a tecnologia da energia solar, a viagem cruza o Principado de Andorra, rumo à cidade medieval de Foix, que tem um castelo espetacular e mais 2 castelos espanhóis capturados pela França no século XIII. Com uma parada para explorar a antiga catedral do vilarejo de Saint-Bertrand-de-Comminges, a jornada visitará a cidade de Lourdes, que virou um destino para peregrinos do mundo todo após uma menina ter visões da Virgem Maria. Após passar pelo trecho mais difícil do Caminho de Santiago, a viagem vai revelar, no Cabo Iguer, no Oceano Atlântico, uma solução para as disputas por fronteira. A viagem começa no litoral do Mediterrâneo, na cidade francesa de Port-la-Nouvelle, o terceiro maior porto de carga do Mediterrâneo francês. O farol original foi destruído na Segunda Guerra Mundial. O atual farol na entrada do porto foi construído em 1950. Port-la-Nouvelle tem 13 quilômetros de praia e a região atrai muitos turistas. No verão, a população é 5 vezes maior. Muitos balneários de luxo foram construídos próximo ao mar e ao cais. Como velejar e surfar são grandes atrações, oferecer um ancoradouro para barcos é importante. O estilo arquitetônico vai do mais funcional e conservador até cabanas com telhado de palha ou casas geométricas. Esta região da França se chama Roussillon. Atualmente é pacata e perfeita para férias relaxantes, mas nem sempre foi assim. Roussillon fazia parte da Catalunha e pertencia aos espanhóis. A magnífica Forteresse de Sales foi construída no fim do século XV para proteger a fronteira contra o avanço dos franceses. Ela foi projetada pelo famoso arquiteto militar Ramiro Lopes, que foi instruído a criar um forte impossível de invadir. A fortaleza tinha muralhas de até 9 metros de espessura para suportar uma novidade da época: balas de canhão. Ela podia abrigar uma guarnição de 1.500 homens e 300 cavalos. As novas defesas foram testadas antes do esperado, pois os franceses atacaram o forte em 1503, antes mesmo de ser concluído. O ataque foi repelido e a paz foi restaurada, mas a Forteresse de Sales finalmente caiu em 1642. Após o Tratado dos Pirineus, a fronteira com a Espanha foi movida 30 quilômetros para o sul. Desde então, o forte está nas mãos dos franceses. Ao sul do forte fica Perpignan. Fundada no século X, a cidade, assim como a Forteresse de Sales, fazia parte da Espanha até o século XVII. Durante um tempo, foi a capital do Reino de Maiorca. O Palácio dos Reis de Maiorca do século XIII fica dentro da cidadela que domina a cidade antiga.
A cidadela foi alterada várias vezes e totalmente reformada no século XVII por Vauban, famoso arquiteto militar de Luís XIV. As muralhas da cidade foram construídas na mesma época, mas demolidas no século XX, restando apenas o Castellet Vermelho. Ele se tornou um símbolo de Perpignan e hoje é um museu. Outro exemplo do trabalho de Vauban é Montlouis, uma cidade fortificada construída pelo rei Luís XIV da França e concluída em 1681. Uma das 9 cidades projetadas por Vauban para defender o território francês, Montlouis foi criada na nova fronteira com a Espanha. E assim como as outras cidades de Vauban, é patrimônio mundial da Unesco. Ela combina um forte com uma cidade residencial e tem muralhas com as fortificações mais avançadas da época. Montlouis é um dos melhores exemplos da arquitetura militar do século XVII e suas propriedades foram reaproveitadas. O Centro Nacional de Treinamento de Comandos tem sede na cidadela. Baluartes, trincheiras e muralhas se tornaram uma incrível pista de obstáculos para os soldados, onde grades e corrimões servem de agarras e pontos de apoio, uma reinterpretação criativa das defesas de Vauban. Apesar de ter sido atacada no fim do século XVIII, Montlouis jamais foi capturada e permaneceu uma fortificação francesa por 300 anos. Com um magnífico cume do Canigó ao fundo, a viagem chega às montanhas de Fato e a algumas das melhores estações de esqui do mundo. Nos Pirineus, não faltam áreas para esquiar, grandes e pequenas. Esta é Les Angles, uma das maiores estações de esqui dos Pirineus Orientais, com mais de 50 quilômetros de pistas para todos os níveis de habilidade e terrenos que vão de florestas de pinheiros a planaltos abertos. Porém, as estações de esqui vão além do esporte. Les Angles também contém um spa e centro de tratamento, além de várias atividades na neve, até quando não está nevando. O trenó sobre trilhos não precisa do gelo para correr. A altitude e o ar puro são perfeitos para o esqui, mas também para outra coisa: a energia solar. Esta é a fornalha solar em Odeillo, um centro de pesquisas em funcionamento desde 1969, criado para estudar o comportamento de materiais em temperaturas altíssimas. Este local foi escolhido devido à pureza do ar nesta altitude e à grande quantidade de tempo de sol que a área recebe. Mais de 2.500 horas por ano. Usando a energia solar para obter essas temperaturas altas, também garante que nenhum processo químico seja usado, como a queima de gás. Isso torna a atividade extremamente ecológica. Como o calor desejado pode ser obtido muito rapidamente, os cientistas também estudam os efeitos de mudanças de temperatura súbitas. Os 63 helióstatos são espelhos no solo que acompanham o Sol e concentram os raios no espelho parabólico formado pelo edifício principal. Isso concentra a luz num ponto de 40 centímetros na torre, igual a uma lupa concentrando a luz do Sol num papel. Mas neste caso, o alvo chega a 2.500 graus Celsius em poucos segundos, pois ele concentra a energia de 10.000 sóis. A apenas 3 quilômetros dali fica a torre de energia solar TEMI, que opera tanto como usina de energia solar, quanto como centro de pesquisas e desenvolvimento. A usina produzia energia na década de 1980, mas depois foi fechada temporariamente. TEMI tem 201 helióstatos, concentrando os raios do Sol no topo da torre de 105 metros. Ela se tornou uma das primeiras plataformas a desenvolver novas tecnologias para a geração de energia solar e também funciona como exposição e centro educativo para conscientizar o público sobre a energia solar. No alto desta cordilheira fica o Château de Quéribus. Originalmente pertencente à Espanha, o castelo foi capturado pelos franceses no século XIII e utilizado para se defender dos espanhóis, quando o Tratado dos Pirineus, no século XVII, redesenhou a fronteira mais ao sul, o castelo foi abandonado. Atualmente, visitantes com disposição para subir até lá
podem apreciar a vista e ficar fascinados pelo esforço e engenhosidade necessários para construí-lo 700 anos atrás. Assim como o Querubis, o Château de Puylaurens pertencia à Espanha. Ele também foi conquistado pelos cavaleiros que combatiam o catarismo durante as cruzadas e se tornou um posto avançado da França. Puylaurens também tem um fantasma, a Mulher Branca, que supostamente assombra as muralhas nas noites de inverno. Dizem que é o fantasma de Blanche de Bourbon, que se casou com Pedro o Cruel aos 14 anos. 3 dias depois do casamento, ele a trocou pela amante. Blanche foi presa e executada mais tarde, supostamente por ordem do marido. Ela tinha apenas 25 anos. Não há como comprovar se Pedro foi responsável pela morte de Blanche, nem que o fantasma dela assombra Puylaurens. Mas, empoleirado no alto do vale, o castelo tem um aspecto dramático e testemunhou alguns dos conflitos mais turbulentos da região. Aninhado nas montanhas entre a França e a Espanha está o Principado de Andorra. Andorra é um país soberano que, na sua forma atual, foi fundado no século XIII. Mas acredita-se que Carlos Magno fundou o país muito antes, no século IX. Com 468 quilômetros quadrados de território, Andorra é o 16º menor país do mundo. Tem menos de 80 mil habitantes. Mas o turismo, uma indústria que move 80% da economia do país, traz mais de 10 milhões de visitantes a Andorra todo ano. A principal atração turística é o esqui. Andorra tem neve garantida e suas estações de esqui são consideradas as melhores do mundo. O fato de o país ser um paraíso fiscal é ainda mais atraente para turistas. Com paisagens estonteantes, parques nacionais e algumas das melhores trilhas da Europa, não é surpresa que o país atraia turistas no verão, que tem um papel importante na economia da chamada Joia dos Pirineus. A capital de Andorra é Andorra la Vella, que significa Cidade de Andorra, e não deve ser confundida com o Principado. É a capital mais alta da Europa, com pouco mais de 1.000 metros de altitude. A região metropolitana da cidade abriga quase metade da população de Andorra. Por ser um paraíso fiscal, Andorra tem um próspero setor financeiro localizado na capital, que também abriga a indústria de produção de brandy. Apesar de ter muitos prédios modernos, Andorra la Vella é uma cidade antiga e é a capital do país desde o século XIII, quando a Constituição do país foi criada. A partir daí, foi decidido que os 2 copríncipes de Andorra seriam o bispo de Urgell e o presidente da França. Esse acordo ainda está em vigor, apesar de o país ser comandado e controlado por um parlamento eleito, o Conselho Geral. Curiosamente, isso torna o presidente da França um monarca eleito. Deixando Andorra, a viagem se aproxima da cidade de Foix, cuja origem remonta a Carlos Magno e aos romanos antes dele. O castelo, erguido na área de uma antiga fortificação romana, é uma magnífica obra arquitetônica, construída entre os séculos XII e XIV. Era a capital do condado de Foix, o feudo local, e também um refúgio para cátaros perseguidos. Os condes de Foix foram os pilares da resistência occitana durante a Cruzada Cátara, iniciada pelo Papa Inocêncio III, no início do século XIII. O castelo foi sitiado várias vezes, mas só foi conquistado uma vez, graças a uma traição dentro da família Foix. Após o último conde de Foix se tornar Henrique IV da França, o castelo continuou a defender a região. Ele foi poupado da destruição pelo cardeal Richelieu na década de 1630 e funcionou como prisão política e civil até 1862. Hoje, o Castelo de Foix funciona como museu da região e abriga uma exibição que recria a vida da época dos condes.
Porém, para muitos frequentadores do local, a vista magnífica das torres já justifica a visita. Um pouco mais ao norte, a paisagem é mais arredondada e menos rochosa, com lagos e terras aráveis. Também há indícios muito antigos de presença humana. Esta fortificação remonta à Idade do Ferro. Apesar de grande parte da estrutura ter desaparecido após anos de cultivo da terra, do alto ainda é possível ver o local das muralhas de barro e dos portões. A paisagem se torna mais montanhosa, criando as condições ideais para planadores. Porém, quando o assunto é voo não motorizado, a natureza vence com facilidade. O grifo eurasiático é nativo dos Pirineus e é uma das aves com o voo mais eficiente. Ele não apenas consegue conservar energia e fazer o mínimo de esforço para planar, como também pode mudar a forma como estende o pescoço e a cabeça, controlando assim a temperatura do corpo em qualquer clima e altitude. A fronteira entre a França e a Espanha nem sempre é óbvia. Neste ponto, a viagem chegou à Espanha. A linha de fronteira se estende pela alta cordilheira acima das nuvens, numa altitude de mais de 2.000 metros. À frente, vemos a Pic du Gard, que apesar de não ser a montanha mais alta, tem um visual imponente com penhascos e pilares de calcário. O cume se tornou famoso e é muito visitado. Ao olhar a montanha de uma posição mais distante, fica fácil perceber por que ela faz sucesso entre os trilheiros. Nos morros mais baixos, há muita grama, intercalada com pequenos trechos de bosques. Aqui, os pequenos trechos amarelos de tojo se destacam e trazem um colorido à paisagem da primavera. A agricultura nesta região é realizada em espaços pequenos e exige muito trabalho. A área é cheia de pequenas propriedades, onde os fazendeiros criam ovelhas, gado e cabras. Com o aumento da temperatura e a chegada do verão, as ovelhas são trazidas para pastar em altitudes maiores. Os métodos de agricultura não mudaram muito com o passar dos séculos e há menos predadores, como ursos, linces e lobos, apesar de essas espécies estarem sendo reintroduzidas. Descendo o vale, a viagem chega ao singular vilarejo de Saint-Bertrand-de-Comminges, que faz parte da Associação dos Vilarejos Mais Bonitos da França. Este vilarejo é dividido em duas partes: a baixa, que remonta à época romana, e a alta, onde a magnífica ex-catedral se destaca. É uma ex-catedral porque a antiga diocese foi interditada na Revolução Francesa e nunca foi restaurada. Em 1083, Bertrand de L'Isle-Jourdain foi nomeado para o bispado de Comminges e foi ele que encomendou a construção da catedral com seu claustro românico. Saint-Bertrand-de-Comminges se tornou um ponto de parada para peregrinos a caminho desta catedral na Espanha, Santiago de Compostela, e o túmulo do apóstolo Santiago, pela parte francesa do Caminho de Santiago, uma rota de que ainda vamos falar. As escavações dos túmulos de peregrinos que morreram no Caminho de Santiago e foram enterrados aqui encontraram muitas conchas, um símbolo dos peregrinos que é usado até hoje. Graças à sua importância para esta antiga rota de peregrinação, a catedral foi designada Patrimônio Mundial da Unesco. O Château de Mauvesin estava em mau estado quando foi adquirido, mas pode ser considerado sortudo, pois passou por grandes reformas. O castelo sofreu com a pilhagem de materiais de construção até o século XX, mas agora recuperou a glória do século XIII. Hoje ele é um museu que realiza exposições sobre a vida medieval na região. A cidade de Lourdes já existia na época dos romanos, como foi comprovado por descobertas arqueológicas em torno da fortaleza.
localizada num promontório no centro desta movimentada cidade comercial. Até a metade do século XIX, a cidade era mais conhecida por causa da fortaleza. Porém, isso mudou em 1858, quando uma menina que catava lenha teve várias visões de uma linda mulher numa gruta. A mulher mandou a menina cavar para liberar uma nascente e beber da água. Apesar de a mulher não ter se identificado, muitos acreditaram que fosse a Virgem Maria. Dentro de um ano, milhares de peregrinos visitaram o local da aparição da Nossa Senhora de Lourdes. E muitos afirmaram que a água da fonte realizava curas milagrosas. Desde 1858, o número de visitantes aumentou dramaticamente. Quase 750 mil pessoas em 2012. E milhares de litros de água fluem da pequena fonte. Atualmente, os peregrinos podem se banhar nas águas. Um santuário foi construído no local da Gruta de Massa Bieli, e pessoas do mundo todo o visitam em busca de cura. Existem várias histórias de tratamentos milagrosos que vão da cura do câncer à cura da cegueira. Com um aeroporto próximo e muitos locais de hospedagem, Lourdes se tornou um dos santuários da Virgem Maria mais importantes do mundo. O Château d'Eau é um castelo magnífico do século XVII, que pertenceu a Jean II de Gassion. A Revolução Francesa obrigou os descendentes do conde a fugir, e o castelo acabou sendo vendido para um americano em 1926, quando foi modernizado com energia elétrica. Depois, foi entregue a uma fundação educativa que o mantém até hoje. O Caminho de Santiago é uma rede de antigas rotas de peregrinação, que começam de vários pontos espalhados pela Europa. Existem várias rotas pela França e muitas convergem no lado francês dos Pirineus, criando uma trilha que atravessa as montanhas e chega à Espanha. O número de peregrinos nunca foi tão alto, seja por esporte, prazer ou peregrinação. De pouco menos de 700 peregrinos que chegaram a Santiago em 1985, o número cresceu para quase 500 mil em 2022. O cansativo trecho de 25 quilômetros pelas montanhas é realizado no primeiro dia de peregrinação por quem inicia a jornada no vilarejo de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França. O caminho conta com quase 1.000 metros de subida e 900 de descida. Considerada a seção mais difícil do caminho, ela costuma levar de 7 a 9 horas. Esta capela está localizada no local onde o caminho encontra a estrada principal até o Vale de Roncesvalles. Aqui, este hostel para peregrinos oferece um local de descanso e relaxamento após um dia difícil de caminhada. A oeste do caminho, próximo a esta cordilheira, existe a rota de outra travessia de montanha, que é bem mais perigosa. Na Segunda Guerra Mundial, a Comet Route foi usada por aliados e outros fugitivos dos nazistas para chegar à Espanha e conseguir voltar ao território controlado pelos aliados. Esses refugiados receberam ajuda de moradores corajosos dos dois lados da fronteira, muitos dos quais acabaram pagando com a vida. Atualmente, o rio Bidassoa delimita a fronteira da França com a Espanha. Ele começa numa ravina, mas a paisagem logo se achata. Antes de o rio alcançar o mar, ele traz uma pequena surpresa. As cidades vizinhas de Hendaye, do lado francês, e Hondarribia, do lado espanhol. As duas ilustram como fronteiras são abstratas, mas também dá para ver como as mudanças na fronteira franco-espanhola ao longo do tempo afetaram toda a história da região. Uma minúscula ilha desabitada perto do aeroporto San Sebastián resume perfeitamente os desafios e questões num conflito entre fronteiras. A Ilha dos Faisões é o menor condomínio do mundo, pertencente tanto à França quanto à Espanha. De fevereiro a julho, ela se torna espanhola. E de agosto a janeiro, se torna francesa.
A cada 5 dias, um destacamento naval do país designado monitora a ilha. Uma solução elegante, porém complexa para disputas de fronteiras. O estuário se abre no Golfo da Biscaia e a viagem, que teve início no Mar Mediterrâneo, chega ao fim no Oceano Atlântico. Ela começou num farol e termina em outro. O Cabo Higuer é o farol no extremo leste do litoral espanhol atlântico e um local apropriado para encerrar esta jornada. Tradução: Jorge Castanino. Narração: Daniel Macline. Dispositiva.